Pastor Vinícius, então, está com esse CD dele, Fé, Mais Esperança, Mais Amor. Está tocando direto lá em casa, no Hit Parade lá de casa. E aí você pode passar ali ao final, adquire, compra. O que eu prego há muitos anos, o Vinícius toca. E ele tem sempre viajado aí o país comigo, é um dos que está sempre comigo aí viajando. E ao final, tem mais aqui também, né? Tem aquele Deixa Deus Agir. E agora, tem uma promoção lá que se comprar um com o outro, sai por 20 cruzeiros. Então aí você faz uma jogada aí. Jogadinha lá. Isso aí, você vai levar tudo para casa para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quem foi na festa Count, dá um grito aí. Foi muito bom. Eu dancei a rocha lá ontem, nós arrochamos o negócio. Aí tô sabendo que tá na internet. Ah, o Lucinho dançou. Ô, velho, tem coisa muito pior minha na internet, né? Se eu dançar a rocha, eu vou fazer isso aqui. Meu Jesus, a minha loucura por Jesus vai muito mais longe do que dançar uma rocha para Jesus, né? Então, avisa o pessoal aí que isso é coisa velha. Que se eles querem pegar coisa para me comprometer, é só eles futucar melhor na internet, que tem muita coisa lá. Quem gostou da festa aí? Diga glória a Deus. Foi muito bom. A gente está sempre procurando promover festas assim, festas alegres. Mas teve uma pessoa que falou assim: eu não gostei da festa. Eu falei assim: quantas festas cristãs você já foi? Nenhuma. Aí eu disse para ele: então é porque ele está usando como referência as festas que ele ia lá fora. Então, pô, ninguém encheu a cara. Ninguém foi pro cantinho ficar esfregando no outro. Ninguém, né? Então aí o que a pessoa pensa? A festa não foi boa. Mas festa de crente é assim mesmo. A loucura da festa de crente é que não rola pinga, não rola, né, confusão de ficar um com o outro. E mesmo assim, a pessoa sai de lá feliz, alegre, transformada. Amém? Amém? Mas, em todo caso, entretanto, todavia, se você estiver desesperado, essa semana começa no Rio de Janeiro uma festa. Que se você quiser ir lá, vai ser muito bom, só que nunca. Chama-se Rock in Rio. Acabei de passar na porta dele ontem. Semana passada eu fui 2 vezes na porta do Rock in Rio. Aí se você quer uma festa, você fala assim: não, eu queria Rock in Rio. Vai lá. Aí você vai lá. Depois a gente balanga um beijo federal, né? E aí você vai ver como é que vai voltar você espiritualmente falando. Como é que vai ser uma bênção, né? Os pastores lá do Red Hot Chili Peppers ministrando bênção sobre sua vida. Aleluia. Ô Lucinho, você é retardado assim? Você não faz ideia. Você não faz ideia. Inclusive, Red Hot Chili Peppers era a banda que eu sempre pedi para Deus que se fosse converter alguém desses caras, convertesse o Red Hot Chili Peppers para poder me ajudar a levar jovens a Cristo, porque aí nós ia fazer uma bagunça para Jesus, que eu acho que a gente pode... Deus usa cada grupo de um jeito, e eu estou precisando de gente daquele jeito. Já imaginou se eu tivesse o Flea? Vocês não sabem de nada, né? Vocês só entendem de Damares, Cassiane. O Flea é o baixo. É o baixo do Red. Ninguém é mais surtado na terra do que o Flea. Ele tem completo problema de cabeça. E ele, outro dia, foi agradecer um prêmio que ele ganhou. O que ele falou, está até agora todo mundo pesquisando para entender. Mas um cara desse converte é uma bênção. Vira um apóstolo Paulo nas mãos do Senhor, né? Vamos orar para Deus transformar a vida deles. E existe inclusive uma sugestão no Rock in Rio de ter uma noite gospel. Já imaginou se tivesse? Que loucura que seria. Eu fico pensando nas coisas, ainda bem que não sai da minha cabeça. Glória a Jesus, fica só aqui mesmo, né? Dia 19, 20, 21, cancela tudo, vem para cá para o Congresso Universitários. Até lá nós vamos estar pregando sobre se posicionar na fé. Ontem a gente pregou sobre isso, vamos continuar. Logo depois desse congresso nós vamos ter um seminário sobre sexualidade. Aí, não vem aqui achando que nós vamos ficar falando coisinha mimimi, não. Nós vamos entrar igual uma patrola. Nós vamos falar do assunto assim. Nós vamos falar do assunto mesmo. Nós não vamos ficar com não me toque, não. Nós vamos tocar. A coisa vai esquentar aqui, ok? E vai começar no Pra Lá das 10, na quinta-feira, sexta e sábado o dia inteiro. Falem Pra Lá das 10 essa semana. Eu vou estar também no culto Pra Lá das 10, pregando, trazendo a palavra do Senhor. Você é meu convidado para estar lá com o pastor Rony e equipe. E tem a vigília essa semana, que você não pode perder absolutamente de jeito nenhum, porque muita oração, misericórdia, muita oração, pouca oração, nenhuma oração, você é um cabeção. Tem mulheres aqui que estavam lá no congresso? Mulheres, dá um grito aí. Jesus, que medo.
Meu Deus, que legal. Vocês são da onde? Eu sei que as meninas aqui são do Piauí. Piauí, né? Piauí. Ok. Bahia, Bahia. Olha ali. Salvador. Olha, precisamos urgentemente fazer um congresso de homens para mostrar para essas mulheres quem manda. Os homens estão aí ou não? Não, o homem não responde assim, o homem responde. É planeta dos macacos. Então vou lá, vou perguntar. Tem homem aí? Meu Deus, isso está passando na televisão. Aleluia. Deixa eu ficar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Ai, 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 que Deus lindo, né? Quero agradecer a equipe que trabalhou na festa. Janaína, João, Rafa Douglas, Vanessa, do milhão de gente que ralou demais. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles ali? Glória a Deus. Trabalharam muito, muito, mas deu tudo certo. Foi muita diversão, muita alegria. Glória ao Senhor. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler no verso de número 26. Lucas 1, 26. Deus é lindo demais. Deixa eu colocar um negócio aqui. Que bênção. Lucas 1, 26 diz assim, minha Bíblia. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Lucas 1, 26, verso 27. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderiam significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer, de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está com seu 6º mês de gestação, pois para Deus nada é impossível. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Eu nunca vou me esquecer a matéria que eu li tem pouco tempo, de uma freira que ela bebeu a urina da Madre Superior para obter paz. Ela estava tão desesperada por encontrar paz, e a maior referência dela de uma pessoa de Deus era a madre do convento. Então ela fez isso sem a madre saber. Bebeu a urina da Madre Superior. Também nunca vamos esquecer aqui nessa cidade, quando a cidade recebeu o Papa João Paulo II, e ele subiu a Avenida Afonso Pena até aquela que hoje tem o nome ainda lá de Praça do Papa, e todo mundo gritando: és Jesus Cristo, és Jesus Cristo, és Jesus Cristo. Todo o trajeto, quando ele chegou lá em cima, aí alguém disse assim: ele vai repreender todo mundo. Mas ele não repreendeu, ele falou: vocês me recebem sempre aqui com muita alegria. Nunca vamos esquecer de uma jovem que eu atendi, e que ela tentou suicídio várias vezes por causa do fim de um namoro. E quando eu fui conversar com ela, ela disse assim: eu só caso com esse rapaz, pastor, eu não aceito mais ninguém, ele é tudo que eu tenho na vida. Eu nunca vou me esquecer, eu trabalhei já em alguns hotéis, e num dos hotéis que eu trabalhei, o Hotel 5 Estrelas, a gente recebia sempre muitas celebridades. Já recebemos lá presidente da República, jogador, Ronaldo, cantores famosos, e a forma como as pessoas vinham até mim, tentando me subornar para eu deixá-los, porque eu era da recepção, para deixar eu entrar no quarto. E de repente um dia eu estava lá na recepção, eu me lembro que a Elba Ramalho e o Zé Ramalho ligaram para a recepção:
ó, você é da recepção, corre aqui correndo que tem 4 garotas invadiram o quarto aqui. E estava lá desesperado. É Ramalho. Um desespero, gritando com eles. Nunca vamos esquecer o dia que eu fui numa cidade. E eu cheguei na cidade, aí a jovem no final do culto falou comigo: Lucinho, você já encostou sua mão na Ana Paula Valadão, assim? Pegou na mão dela? Falei, já. Ela falou, eu posso pegar na sua mão que já pegou na Ana Paula Valadão? Falei, eu não sei qual foi não. Aí ela pegou minha mão assim, com aquela... em alfa, ela entrou em alfa na hora. Aí pegou na minha mão. Aí passou um tempo, eu recebi um e-mail. O e-mail era assim: pastor Lucinho, eu sou fulana. Eu sou amiga da fulana que pegou na sua mão, que pegou na mão da Ana. E eu queria que você soubesse que eu perguntei para minha amiga se ela pegou na sua mão. E aí eu peguei na mão dela que pegou na sua. E eu agora também não estou querendo lavar minha mão. Eu falei, eu recebi o e-mail e falei assim, não, isso é pegadinha desses meninos da mocidade, só pode ser. Que aqui tem um desafio interno aqui de quem fica fazendo bullying com o outro aqui, que é uma luta, né? E aí falei, não pode, como é que pode uma coisa dessa? E eu fiquei pensando nessa questão de dar valor para uma pessoa além do que merece. Conferir valor a alguém além do necessário. Seja um namorado, seja um papa, seja um pastor, seja um cantor evangélico, seja quem for. Eu fico assim, pensando nisso. Isso é algo que eu considero muito no meu coração. Mas ninguém na terra sofreu isso mais do que Maria. Maria, a mãe do Salvador, é a pessoa que de todos que eu citei aqui, e de qualquer um que eu possa citar, é a pessoa da terra que foi mais adorada depois do próprio Cristo. Depois, ou não sei nem se é depois do próprio Cristo, porque o que fizeram com ela não existe. É mentira que evangélico não gosta de Maria. É muita mentira. Ela é a mulher mais linda que já pisou nessa terra. É uma pessoa a quem Deus escolheu simplesmente para trazer ao mundo o maior projeto de Deus, Cristo. Então é uma pessoa fantástica. Se eu puder fazer uma listinha na hora que eu chegar no céu e falar, Jesus, ó, está aqui a lista dos caras que eu quero conhecer. Maria certamente está no início da lista, porque eu quero conhecer essa adolescente de 13 anos, que Deus olhou para ela e falou assim, ô agraciado, o Senhor é contigo. Eu fui lá em Israel, na cidade de Nazaré, e a gente viu lá, tem lá uma casinha velha, e construíram uma igreja ao redor da casa, onde supostamente o anjo teria aparecido na sala daquela casa, para Maria. Maria então é essa pessoa que no pensamento cristão bíblico deu à luz ao Filho de Deus, e ela cumpriu o seu propósito de forma tão linda, mas com o passar dos séculos ela foi sendo transformada em alguém que ela nunca foi. E hoje no pensamento vigente no mundo, Maria, ela é algo muito diferente do que ela foi. Por exemplo, vamos comparar Maria com João Batista. João Batista, segundo Jesus, o maior homem que já viveu. Mas quando você compara João com Maria, João não é nada. Jesus nunca disse, Maria, minha mãe, é a maior mulher que já viveu. No entanto, ela é completamente adorada no mundo inteiro. Mas ele disse, João Batista é o maior homem que já viveu. No entanto, hoje as pessoas, você quase não ouve ninguém falar de João Batista, nem mesmo a igreja católica. Se fosse fazer o papado começar com alguém, não poderia ser com Pedro, tinha que ser com João Batista, que foi um cara que realmente não casou, que foi um cara que realmente Cristo falou, esse aqui é diferente. Estou dizendo isso aqui só para você entender quem foi, em que nível Maria está hoje. Maria foi mais adorada no século XX do que em toda a história do cristianismo. Por quê? Ela foi feita de garota propaganda para poder tentar trazer de volta as massas que perderam. Mas a Maria dos Evangelhos é muito diferente dessa Maria que aparece hoje, que foi desumanizada. Estevão Testa, um cristão, disse assim, se Maria estivesse entre os católicos romanos de hoje, ela seria a primeira a protestar contra esses usos e práticas que a colocaram onde ela jamais quis estar. O marianismo, ele é de origem pagã. Todo mundo aqui sabe que no ano 313 houve um negócio que foi o Edito de Milão. O Edito de Milão foi quando a religião cristã passou a ser oficial do Império Romano. E aí aquela massa de gente pagã, não cristã, tinha que virar cristão para ter os favores do imperador. O que eles faziam? Se batizavam, mas mantinham no seu coração os deuses do passado.
Então lá nas religiões da Grécia, de Roma, da Síria, da Babilônia, da China, da Índia, de onde fosse, tinha sempre as deusas. Aí eles vieram para o cristianismo e falaram assim: quem é deusa no cristianismo? Não, não tem deusa no cristianismo. O cristianismo é só Jesus. Ah, mas vai ficar esse negócio ralo assim? Tem que ter uma deusa para a gente ir. Eu gosto de deusa. Então Maria começou a ganhar espaço, fruto dessa paganização que foi entrando com o tempo. Apesar de todos os encontros bíblicos de Maria e Jesus terem sido tensos, gente, todos os encontros bíblicos de Maria com Jesus foram tensos. Todos! Apesar de todos os encontros de Jesus com Maria terem sido tensos, e de Maria, sempre Jesus colocar Maria no lugar dela nos episódios todos da Bíblia, hoje ainda existe essa campanha de adoração a Maria, e foi pior, foi criada uma versão para ela em cada país. Então aqui no Brasil é Aparecida, lá na Venezuela é a Senhora de Guadalupe, na França é Lourdes, em Portugal é Fátima, e aí hoje o leão ficou maior do que o dono do circo. Porque se existe uma razão de Maria ser especial, é quem? É o filho dela. Mas em vários lugares que a gente vai, a gente percebe que ela é mais importante do que o próprio filho dela. Existe hoje então algo que está acontecendo que é terrível. Foi pintado uma Maria que não existe. Eu quero falar algumas coisas aqui que a Bíblia não fala de Maria. Primeiro, Maria não é a mãe de Deus. Maria não é a mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, mas ela não é mãe de Deus, porque um filho não pode vir antes da mãe. O filho não pode vir antes da mãe. Você tem que entender que Jesus, aqui na terra, Jesus como homem não teve pai, e Jesus como Deus não teve mãe. Está ficando difícil para você entender? Você está conseguindo? Se ela é a mãe de Deus, ela veio primeiro do que Deus. Assim Deus não seria eterno. Maria foi o vaso escolhido para depositar a maior bênção do mundo. Mas Maria não é a quarta pessoa da Trindade. Ela não é divina. E eu admiro mais Maria por ela não ser Deus do que por ela ser Deus, porque ela era uma adolescente que podia viver a vida dela do jeito que quisesse, mas ela disse sim para o projeto mais louco do mundo. E Maria me inspira nessa noite, porque se ela disse sim para o Salvador, para Deus, e conseguiu cumprir aquele projeto tão lindo, então não tem nada impossível que eu e você não podemos fazer para o Senhor. Maria nunca foi a mãe de Deus. Nunca foi a mãe de Deus. Segundo, Maria não é imaculada. A ideia de que Maria não herdou o pecado original. A ideia de que Jesus nasceu santo porque Maria nunca tinha pecado. Isso não existe. Essa ideia é uma ideia falsa. Foi criada em 1854. E aí, o que as pessoas dizem? Ah não, Maria nunca pecou. Só que em Lucas 1,46, a Bíblia diz que quando ela foi consagrar Jesus do templo, era oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados. Os pais tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. E lá no Magnificar, em Lucas capítulo 1, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisou de um Salvador, ela precisou de um Deus. Então nunca, jamais, de forma nenhuma, Maria seria uma pessoa imaculada. E mais uma vez, isso me emociona, porque se ela fosse Deus, ela seria uma pessoa programada para não pecar. Uma pergunta que eu respondo sempre é: Lucim, Jesus podia pecar? Maria podia pecar? Lógico, os dois. Só que Maria é completamente humana, Jesus não. Jesus, apesar de Deus, 100% Deus, 100% homem, ele escolheu não pecar. Porque senão, quando Deus dissesse para mim e para você hoje, não peca, seria impossível obedecer essa ordem. Mas Maria resolveu cumprir o projeto do Senhor, e Deus a abençoou por isso. E apesar de não ser imaculada e de não ser Deus, ela conseguiu cumprir o projeto de Deus para a vida dela. E isso me anima, porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo tanta coisa que não presta. Aí Jesus fala para mim assim: leva os jovens do Brasil para os meus pés. Aí eu falo: como? Eu tenho dificuldade de levar eu para os teus pés. Aí o Senhor fala assim: mas assim como eu usei minha serva Maria, e ela também não era nada e não tinha condições de nada, assim eu vou fazer com você.
Para de ficar olhando para as suas dificuldades, os seus pecados. Se Deus disser, eu vou fazer algo através de você, você pode ter sido a pessoa mais desgraçada do mundo, que Ele vai te usar. Ninguém aqui pecou tanto que Jesus não possa usar. Eu sei que tem gente pensando assim, é porque você não conhece a minha história, Lucinho. Mas eu conheço a minha. O que você fez demais? Vou te falar o que eu fiz demais. Eu conheci a verdade desde sempre. E mesmo assim vacilei. Nascido e criado dentro da igreja. Nascido e criado no evangelho. Nascido e criado. Porque uma coisa é a pessoa pecar lá fora. Nunca teve uma Bíblia, nunca teve pais cristãos. Nunca foi levado em acampamento, nunca nada. Eu não, velho. Bíblia, igreja, pastor, gasofilácio, microfone. Isso é trem que está na minha vida desde os 5 minutos que eu nasci. Então às vezes você está aqui hoje, nasceu na família cristã e está pecando mais do que quem não conhece a Cristo. E nessa noite Jesus está dizendo, volta miserável, que eu ainda posso engravidar você do meu sonho e fazer dar a luz a uma coisa linda que esse mundo nunca mais vai se arrepender. Outra coisa, Maria não é mediadora, nem intercessora. Olha isso aqui, os apóstolos jamais oraram a Maria. Pedro, Paulo, João e Tiago nunca citaram ela no Novo Testamento. E João, que recebeu Maria na casa dele, depois que Jesus morreu, João escreveu 4 cartas e não cita Maria. Não cita Maria. O que esse silêncio do Novo Testamento está falando sobre Maria? Né? Muitos querem dizer que assim, se Jesus veio até nós por Maria, então nós podemos, para chegar até Jesus, nós precisamos de Maria. Essa história surgiu na Idade Média. É uma lenda que surgiu na Idade Média de que Jesus seria um Deus muito severo, muito durão. Então, para conquistar o coração dele, tinha que ir no ouvido da mãe, dar uma açucarada. Mãe, pede à mãe que o filho... Não, gente, vamos lá, fala aí. Pede à mãe que o filho atende, né? O Papa Leão XIII chamava Maria de Nossa Reconciliadora com Deus. E Pio X chamava Maria de Nossa Advogada. Só que para a gente poder fazer oração para Maria, Maria precisava ser onisciente, onipresente e onipotente. Ela precisava de ter os atributos de Deus. E Maria não é Deus. Ela não tem condições de ouvir todas as orações e de responder a todos os clamores de todas as pessoas. Maria não é essa pessoa para a qual nós podemos orar. Lucinho, por que você está pregando esse sermão? No final dele você vai descobrir por quê. Vários lugares que eu tenho ido, jovens têm me perguntado, Lucinho, será que os evangélicos não estão dando pouco valor a Maria, não? Será que a gente não poderia fazer orações a ela? Será que ela não era realmente alguém acima de Pedro, de Paulo? Será que ela não é realmente... Tudo bem ela não ser Deus, mas será que ela não é alguém assim, que a gente poderia conferir a ela um valor maior? Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, nessa noite. Outra coisa, ela não é corredentora. Muitos católicos dizem que Maria salva junto com Jesus, por 2 motivos. Primeiro, porque ela colaborou na encarnação. E segundo, porque aos pés da cruz, ela participou do sofrimento do seu filho. Quem já viu aquela imagem, a Pietà? A Pietà é aquela imagem onde Maria está segurando o corpo morto de Jesus. Está lá dentro do Vaticano, eu vi lá mês passado. Mas a Escritura diz que quem cumpriu o trabalho de transformar nossa vida foi Jesus. E Maria não teve nada a ver com isso. Quem deu Jesus para o mundo não foi a mãe, foi o pai. Foi o pai que enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Mas o catolicismo a transformou em Deus. Veja do que Maria é chamada, ó. Mãe de Deus, rainha dos apóstolos, rainha do céu, rainha dos anjos, porta do paraíso, porta do céu, nossa vida, mãe das graças, mãe de misericórdia, mediadora, corredentora. Mas aí eu abro minha Bíblia em Atos 4:12. Aí acaba com tudo. Não há nenhum nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Só Jesus. Outra coisa que a Bíblia não ensina sobre Maria, que ela ficou virgem para o resto da vida. Ela não permaneceu virgem, ela teve mais filhos. Em Mateus 1:25, José diz que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Jesus nasceu, José falou, nasceu.
Está nascido? Está nascido. Põe ele no quarto do neném. Viu? Uma instrução para quem vai ter filho aqui. Nunca cometa o besterol de pôr filho para dormir no seu quarto. Eu luto com isso com a Patrícia. A vida inteira. Deixa eu dormir lá no quarto. Não. Quem casou com você foi eu. Expulsa daqui o filisteu do arraial. Mas ele vai chorar. O problema é dele. Eu não quero eu chorar. Não pode. Então José pegou Jesus, pôs lá na manjedoura. Beijo, te amo, Jesus. Foi para lá. Lucas capítulo 2, verso 7 diz assim: que Maria deu à luz a seu filho primogênito. O que é primogênito? Primogênito é que tem mais gente vindo aí. Teve mais irmãos, esse povo não tinha internet, gente. Mateus 13, 54 e Marcos 6, 3 afirma que Maria teve outros filhos. Tanto é que o pastor da igreja de Jerusalém, depois que Jesus morreu, foi o irmão dele, Tiago. Jesus teve irmãs. Não é? Então, é outra lenda urbana sobre Maria. Não, Maria teve só Jesus, aleluia, e ficou virgem. Não. E eu gosto mais de Maria sim, que fica mais parecida comigo. Amém? Você imaginou se Deus dissesse: Maria, você vai dar à luz ao meu filho, mas você vai ter que pagar um preço. Qual é? Você vai ter que ficar virgem pro resto da vida. Eu já estou vendo um bocado de Maria aqui que falou: não. Teve gente que quase levantou a mão, né? Que mais? Maria não foi elevada ao céu. O Papa Pio XII, chamado de Papa Mariano, afirmou no dia 1º de novembro de 1950 que ao terceiro dia Maria ressuscitou da sepultura. Jesus a recolheu, levou para o céu, onde ela foi coroada rainha da glória. O culto a Maria é hoje então essa mola principal que move o catolicismo. E nos 2000 anos de cristianismo já aconteceu mais de 20.000 aparições de Maria confirmadas. Então com isso fica difícil contestar. Só que na Bíblia não há menção de visões de Maria, culto a Maria ou ascensão de Maria aos céus. Então algumas coisas que eu falei aqui, algumas coisas que não tem sobre Maria. Maria não é Deus, não é imaculada, não pode ouvir orações, não é corredentora. Maria não subiu ao céu, Maria não ficou virgem. Agora, então o que a Bíblia fala sobre ela? Primeiro, que ela foi uma mulher agraciada. Eu acredito que saiu desse congresso de mulheres um monte de mulheres agraciadas e abençoadas por Deus. Eu posso falar uma coisa para vocês, mulheres que estão aqui. Eu não posso provar o que eu vou dizer aqui, e o pessoal na internet vai gostar, porque dizem que eu sou herético, aí mais uma heresia aí. Mas eu tenho comigo uma teoria de que o diabo tem mais raiva de mulher do que de homem. Por causa de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua serpente. Então, eu acho, pelo menos o que eu vejo o diabo fazer com as pessoas, a impressão que eu tenho é que ele humilha mais uma mulher do que um homem. Ou o homem finge melhor, não dá para saber. Mas eu sei uma coisa: a fúria do diabo contra as mulheres é muito grande. Muito grande. Por isso a graça e o amor de Jesus pelas mulheres é muito grande. É muito grande. E eu quero fazer minhas as palavras do anjo para você, mulher, nessa noite. Salve agraciada, o Senhor é contigo. E o capeta vai ter que resolver essa teologia aí agora. Segundo, Maria foi uma mulher disponível. O segredo de Maria foi 3 letras: S-I-M, sim. Ela disse o que para Deus? Sim. Não entendeu nada, mas falou sim. Tadinha, ela ficou confusa na hora que o anjo falou. Ela falou assim: mas eu não conheço, eu não... Aí ela falou: não estou entendendo nada. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Você está disponível para Deus? Terceira coisa linda sobre Maria: ela esteve disposta a pagar um alto preço e a correr riscos para fazer a vontade do Senhor. Primeiro, porque o anjo falou só com ela. Pior coisa do mundo é quando Deus fala só com uma pessoa. Aí você vai tentar explicar para os outros. É a mesma coisa de comer uma lasanha e tentar explicar o gosto para o miserável que nunca comeu. Não, deixa eu explicar. O anjo chegou. Não, mas ele estava nesse ladrilho ou nesse? Não, estava aqui. Ele falou em Ré maior ou em Lá menor? Não, ele falou em Lá menor. Aí fica todo mundo te olhando com aquela cara assim.
Deus te mandou abrir uma célula na faculdade? Ah, tá. Não, Deus falou comigo que eu vou ser mãe de Salvador. Tá uma roupa para você lavar, não? Uma unha para você fazer? Segundo problema, José poderia não entender a gravidez dela. A gente já imaginou a pessoa, o cara domingo chega na casa da namorada com a frango e a Coca-Cola, a menina chama ele no canto e fala: meu bem, preciso te falar com você. A gente tá noivo, mas eu tô grávida. De quem? É algum vizinho aqui? Quem é? É de um espírito. Você está rindo? Que espírito é esse? Tem pai pôr nome de menino de espírito aqui, eu vou matar. Eu vou pegar José, gente, podia pirar. Ele podia não entender. Olha o risco que essa menina corria. E o pior, naquela época você poderia ser apedrejada por adultério. Então nós estamos falando de uma menina de 13 aninhos, mais ou menos, que encarou uma barra louca por amor a Deus. Isso me faz amar mais Maria do que esses títulos idiotas que dão para ela, que ela nunca teve. Que se ela tivesse aqui hoje no Brasil, ela ia pegar um taco de beijo e ia falar assim: quem está falando que eu sou isso aí? Quem está falando que eu respondo oração, sendo que eu estou precisando de oração? Quem está falando que isso aí não tem nada de... que eu morri virgem? Ah, gente, tenha santa paciência. Criou-se uma Maria bizarra. Uma Maria que, se ela aparecer para mim, eu saia correndo. Uma Maria que não anda, Maria poltergeist, sim, que levita. Essa Maria não existe. O que existe foi uma menina que Deus visitou, tocou o coraçãozinho dela, ela disse sim para o projeto de Deus. Para quê? Para qualquer imbecil que está aqui nessa noite, se Deus te chamar, você vai dizer sim, porque se deu certo com Maria, vai dar certo comigo e com você. Outro motivo que Maria foi linda demais, porque a Bíblia diz que ela foi abençoada entre as mulheres e não acima das mulheres. Lucas 1,39 diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres. Segundo, ela se tornou a mãe do Salvador. Terceiro, é feliz porque creu. Quarto, ela reconheceu que tudo veio de Deus. Outra coisa, Maria reconhece que todas as coisas são feitas por Jesus, do jeito de Jesus. Aos 12 anos de idade, quando ela encontra com ele no templo, ela deu aquele chilique gospel que toda mãe... Você sabe que uma das funções sérias de mãe é dar chilique. Filho, a gente estava louca te procurando. Ô mãe, você não sabia onde era para eu estar? Onde que eu vou estar, mãe? Na casa do meu pai. Ou melhor, mãe não. Nenhuma vez na Bíblia Jesus chama Maria de mãe. Ele só chama Maria de mulher. Jesus tomou todos esses cuidados e o povo ainda adora Maria. Já imaginou se Jesus um dia tivesse ajoelhado no pé de Maria? Ia ser uma guerra nuclear nesse mundo. Jesus nunca chamou nenhuma vez de mãe. Segundo episódio que os dois conversaram, nas bodas de Caná, quando Maria também foi tomando a frente, que tem essa safra de mulher que vai na frente, né? Ó, acabou o vinho, mas o meu filho, Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Deixa eu resolver o pagode do meu jeito aqui, sai fora. Aí Maria ficou no canto, assustada. Aí quando chegaram perto dela, ela falou o único mandamento dela. Qual é? Fazei tudo que ele vos mandar. Jesus falou, passa mal e vai obedecer. Sai tremendo, correndo para obedecer. Porque meu filho é para obedecer. Eu não estou sabendo muito das coisas não. Terceiro encontro, lá em Marcos capítulo 3, verso 20. Quando Maria e os filhos dela vão lá prender Jesus. Você não sabia que tinha isso na Bíblia, né? Sai do Facebook, trem. Marcos capítulo 3, verso 20, 21, 31 e 35, a Bíblia diz que Maria e os seus filhos foram até Jesus para amarrá-lo com cordas. Incompreensão familiar. Jesus falou, tá bom, que eu vou amarelar para vocês aqui. Saiu andando. Não amarelou de novo. Outra, Jesus um dia no meio do sermão, levanta uma tiazinha no meio. Ai, felizes os seios que te amamentaram. A mulher que foi sua mãe deve ter sido o maior show de bola. Jesus falou assim, não senhora, muito mais feliz do que ela é quem está sentado aqui e obedece a palavra de Deus.
Então assim, Jesus não deixou uma brecha para ninguém adorar Maria. Mas o povo hoje, gente, precisa de uma mãe. Só que nós temos o Pai Celeste. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Eu vou dizer de novo, Ele é tudo na minha vida e na sua vida. 3 segredos que fizeram de Maria quem ela foi. Primeiro, ela deixou-se engravidar do Salvador. Segundo, ela deu à luz. E terceiro, ela dividiu Jesus com o mundo, não manteve ela para si mesma. Eu sou filho de uma mulher que morreu em 1986 e que pediu para Deus que o filho dela fosse homem, tivesse olhos verdes e fosse pastor. A minha mãe engravidou do sonho de Deus, morreu, o sonho dela ficou aqui, e pessoas que nunca conheceram hoje são abençoadas através do sonho e do projeto que Deus plantou lá na barriga dela, e que ela nem sabe de nada e continua não sabendo de nada. E um dia, não sei se nós vamos passar um filme lá no céu para explicar para ela o que aconteceu comigo aqui embaixo e com as minhas irmãs. Mas eu sei uma coisa, da mesma forma, hoje Deus quer fazer isso comigo e com você. Ele quer engravidar eu e você dos projetos dele, e Ele quer que a gente dê a luz e divida isso com todo mundo. Por que tem tanta gente infeliz na vida sentimental? Porque quer uma pessoa só para si. Você quer nunca casar? Ou você quer casar e viver assim, um quase divórcio? Vou dar um exemplo aqui, já que a gente falou do Congresso de Mulheres. Imagina a Ana Paula Valadão e o pastor Gustavo. Já imaginou se um vira para o outro e fala assim: eu quero você só para mim? Eu não vi o pastor Gustavo lá no altar. Já imaginou se a minha mulher dá uma crise hoje e fala assim: não viaja mais, não quero você orando por mulher, não quero você... Que é o piti normal que todo mundo dá, que fica todo mundo hoje, essa geração imbecil, que começa um namoro, com uma semana de namoro: me dá seu celular, onde você teve? Ô gente, eu posso te pedir uma coisa? Vive sua vida, velho. Para de ser idiota. Ah não, a ex dele, pastor, é um perigo. Olha, deixa eu te contar uma coisa, que um dia a minha esposa tinha sido noiva de um rapaz antes de mim. Eu tô lá em casa, me ligaram: Lucinho, acabei de saber que o fulano, ex da sua esposa, passou e deu uma carona para ela. E os dois estão lá no centro da cidade conversando. A pessoa me ligou assim. Eu falei assim: não, bom demais. A pessoa: o quê? Eu falei: agora ela vai decidir. Mas como assim? Eu falei: é maravilhoso o que está acontecendo. Que se ela quiser voltar para ele, maravilha. Se não, ela vai perder esse alcatra. É muito legal uma pessoa segura de si, mas deve ter umas 2 ou 3 no mundo. O resto é uma geração de gente insegura, que se Deus engravida ela por exemplo, Deus te engravida de um projeto, uma célula. Filho, abre uma célula para mim na faculdade. Aí depois você não quer entregar a célula para o vice. Não, eu dei meu sangue. Tá doido que eu vou entregar minhas coisas para os outros? Cara, Deus deu Jesus para Maria, Maria deu Jesus para o mundo e acabou. Sabe qual é a última menção que tem de Maria no Novo Testamento? Atos 1, se eu não estou enganado, é verso 4 ou 14, que fala assim: e estava ali reunidos os irmãos orando, Pedro, João, Tiago, Zezinho, Toim, e Maria, mãe do Salvador. Maria é colocada como mais um no meio, e a última vez que ela é citada no Novo Testamento, não tem menção honrosa, não tem assim: e ela conduziu o culto de oração do cenáculo superior antes da descida do Pedro. Não tinha nada, estava lá sentada junto com todo mundo, e mais nada. Quando Deus te der alguma coisa, não faça dessa coisa uma coisa só sua. Não é sua, é do mundo inteiro. Jesus não era de Maria, Jesus era do mundo inteiro. Quando Deus te entregar alguma coisa, fala: Senhor, usa esse vaso aqui, mas eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu quero entregar tudo, eu quero que a glória seja só tua. Eu quero que o teu nome seja... Por que, Lucinho, que você está pregando essa mensagem? Primeiro, porque a vinda do Papa ao Brasil causou um pequeno avivamento mariano na nossa nação. Onde eu tenho ido, eu tenho visto pessoas falando: ai, estou orando para Maria, Maria é linda, Maria é linda, mas não adianta. Você quer ser abençoado? Leia a biografia dela. Leia a história dela. Eu recontei a história de Maria no meu livro Loucos por Jesus, volume 1. Maria foi, de fato, sabe quem? A primeira louca por Jesus. Porque na hora que saiu de dentro... gente, pede para Deus para um dia você ir lá na Terra Santa comigo. Quando você entra dentro daquela gruta
nos arredores de Belém, uma grutinha que tem lá. Aí você imagina que essa mulher deu à luz o filho dela. Aí tem um coxinho de pedra. As crianças que foram conosco da caravana, 5 ou 6 criancinhas de 4, 6, 8 aninhos, eles ajoelharam do lado do coxinho assim e destamparam um choro. E falaram assim: ai, ele foi colocado aqui. Você já imaginou Maria? Ô gente, tem muito menino feio. Não tem menino, criança feia que nasce? Mas não existe criança feia para mãe. Agora, já imaginou aquele que carregava em si o divino? Você já imaginou? John Stott dizia o seguinte: no choro daquela criança de Nazaré estava o poder para mudar todo o universo. Um bebezinho deitado no coxo. Acho que Maria, a gente olhou e falou assim: eu sou louca por esse menino. Aí ela começou o ministério Loucos por Jesus, ali. Naquele momento, José falava: vamos cozinhar? Maria, não aguento. Olha, ele é lindo. José falava assim: ele não tem rosto de joelho, não. Ele não parece um cotovelo, não. Não, ele é lindo. O projeto de Deus na nossa vida é lindo. O projeto de Deus na nossa vida é lindo. No início só você vai achar ele lindo. Mas depois, quando crescer e ficar grandão, todo mundo vai falar assim: tem tipo do seu lado, hein? Acreditei em você, ó, desde o dia 0. Ditou nada, é um bando de mentiroso. Mas, segundo motivo que eu estou pregando essa mensagem, porque se tem alguém que poderia ser idolatrado no mundo é Maria. Sim ou não? Mas se nem ela é digna de adoração, então por que hoje nós vamos conferir valor exagerado a qualquer outra pessoa? Por que hoje nós vamos pegar um cantor evangélico e adorar o cara e ficar desesperado por causa do cara? Por que hoje nós vamos pegar um pastor e fazer do pastor ai? Eu estou vendo dentro dos próprios católicos um movimento para não ficar babando o Papa. E nós vamos ficar agora com essa idolatria de gente. Até quando? Alguns sinais de que a pessoa está adorando gente, ó. Primeiro sinal: cruza-se a linha que separa a admiração de adoração. Eu posso admirar, já que eu falei tanto aqui da minha amiga, eu vou falar de novo. Eu posso admirar a Ana Paula, mas eu adorar? É clássica a história, todo mundo aqui conhece, de um pastor do interior que estava morrendo. Eu quase falei o nome da cidade aqui, graças a Deus não falei. E ele morrendo, chamou a filha de 20 anos na beira do leito, e a menina morrendo. Ele morrendo, disse para a filha: filha, minhas últimas palavras para você são: seja como Ana Paula Valadão. E morreu. Dá vontade de ressuscitar ele e dar nele uma surra. Falar assim: o chamado da Ana é para Ana. Se Deus quisesse 2 Anas, tinha feito 2 Anas. Não é para ser Ana, é para ela ser ela. Outro dia, gente, eu fui pregar num lugar muito chique. E eu não tenho nada de chique. Eu estava tão preocupado no altar da igreja: meu Deus, esse povo vai me bater, eu não sei falar bonita, minha roupa é avacaiada, eu falo gíria, me guarda, Jesus, eu vou morrer. Aí eu fiz uma oração: Senhor, o que é para eu fazer? Jesus falou comigo em inglês, sabe o que ele falou para mim? Be yourself. Seja você mesmo. Eu levei 41 anos fazendo de você quem você é, agora você vai ser outro. Seja você mesmo. Ah não, tem que ser o Thales, agora eu tenho que ser a Ana. Já imaginou se todo louvor for Já imaginou se todo louvor tem sabor de mel, tem sabor de... Já imaginou? Não adora ninguém não. Essa fase medieval já passou. Essa fase do pároco, de ir até o padre ou do pastor e ficar pegando nele, falando assim: ai, você é de verdade, ai. Fiquei com dó do Papa. O Papa passando com aquele carro com o vidro aberto, ele tomou tanto pedala, pá, o povo enfiava a mão. Quem viu isso? Tadinho, ele é gente boa demais, ele apanhou muito aqui no Brasil. Não cruze a linha que separa a admiração de adoração, amém? Segundo, começa uma autoanulação e a perda do respeito próprio. Quando você começa a adorar alguém, você começa com uma autoanulação e a perda do respeito próprio. Você não existe mais, existe só o objeto que você adora. Seja o seu namorado, você para de ir na academia porque ele não vai. Ah, eu ia no culto das 10, mas o meu namorado só vai às 18, eu agora não vou mais às 10.
Ô meu filho, eu estou indo para o culto. Eu vi uma namorada dizer para o namorado, eu estou indo para o culto. Ele falou assim, hoje eu queria ir para o cinema. Ela falou, não, então beleza, a gente encontra no final. Aí beleza, acabou o culto. A menina me chamou, Lucinho, olha o recado que chegou aqui no meu celular. Incrível o que você está fazendo comigo. Me deixou ir para o cinema. E você foi para o culto. O que eu respondo, pastor? Responde assim, eu te conheci ontem. Eu vivi sem você bem demais. Se você começar a me prender, eu não vou aceitar. Porque Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim, se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Nós agora, gente, Jesus liberta a gente de Satanás, para a gente fazer uma outra, para a gente ficar adorando Maria. Gente, Maria, se Maria visse um negócio desse, uma mulher linda como ela é, nunca que ela ia deixar. O primeiro Papa, né, Pedro, quando Cornélio ajoelhou na frente dele, Pedro fez assim, ó, levanta depressa, senão eu vou te quebrar. Eu sou homem como você, seu imbecil. Aí hoje não, tem essa idolatria de gente. Não, uma coisa é admirar, uma coisa é imitar, outra coisa é esse. Seja louco por Jesus, só por Ele. Terceiro sinal de que a pessoa está fazendo uma idolatria, as autoridades reais da vida dela perdem o valor para o ídolo. Por exemplo, a pessoa começa a idolatrar alguém, de repente o pastor da igreja dela perde todo o poder. O pai e a mãe dela, ela já não ouve mais, porque tudo é um namorado. Não, meu namorado falou que agora seu namorado é um idiota. Aí você pega um homem que está pastoreando uma igreja há 40 anos, ele fala uma coisa no púlpito, aí o idiota lá fala assim, não concordo com o seu pastor não. Ela fala assim, é isso mesmo. Por quê? Porque ela está idolatrando o namorado. É esse tipo de menininha que morre quando termina o namoro. Não faz isso, gente, não idolatra ninguém, não confira a ninguém um valor exagerado. Eu estou te pedindo pelo amor que você tem a Deus, não faça isso. E olha que todo mundo que eu tenho encontrado, os meus amigos, todos os cantores que eu conheço, todos os pastores, uma coisa que eu sempre falo para eles, gente, procura falar dos pecados, dos erros de vocês no púlpito, para ver se o povo entende. Eu não tenho que falar outras frases, mas um dia eu tive que falar, eu fui numa igreja que eu tive que falar, eu falei, gente, quando eu vou ao vaso sanitário, é igualzinho vocês. Às vezes pior. Você vê que é uma revelação para a pessoa fala assim, sério pastor? Ai, você me destruiu, eu achei que era sabonete Lux de luxo. Eu reconheço, olha o que eu vou dizer, que tem líderes por aí buscando adoração. Eu reconheço que tem gente com a síndrome de cheguei. O cara está tudo de repente, cheguei. Que mais? Começa a sofrer pelo ídolo quando não é correspondido pelo ídolo. Todo mundo aqui sabe que esses dias uma fã do Justin Bieber se matou. Por quê? A menina deixou a carta dizendo, eu mandei um e-mail para o Justin Bieber, ele não respondeu. A gente está chocado. Sabe o que eu fico triste? Eu propus hoje na internet, a loucura do mês de setembro, a gente fazer jejum. Um monte de gente falou mal. Só que eu passei ontem na porta do Mineirão. O Mineirão é aqui a 3 quilômetros daqui da gente aqui. O Mineirão vai ter um show da Beyoncé lá daqui a 11 dias. Tem 10 dias que tem um bando de gente dormindo na porta. Não é para comprar o ingresso não, já compraram. Eles vão assistir o show dela. A negona é chique? Ela é. Mas aí eu viro aqui e falo assim, vamos ser loucos por Jesus? Vamos jejuar? Você passa ali agora, sabe o que a minha filha me perguntou ontem à noite, eu indo para a festa country, a gente viu o povo lá deitado na fila. Ô pai, esse povo está fazendo xixi, cocô como, hein? Eu falei, minha filha, é um ponto teológico muito profundo para o seu pai. Não sei como. Mas pela Beyoncé, ai.
Outra coisa, começa a fazer coisas absurdas pelo ídolo. Começa a fazer coisas absurdas pelo... Você mente pra mim? Minto. Aí o meu ídolo pintou o cabelo de preto e rapou do lado e pintou de roxo em cima. Faz igual. Quase que eu estou falando uns trem aqui. Segura minha boca, Jesus. O que mais? Briga com as pessoas que não idolatram a mesma pessoa que você. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. A pessoa que ele é tudo. Deixa eu te mostrar aqui como é que ele é. Olha como é que ele não é. Não precisa disso. E por fim, você começa a se tornar como aquilo que você adora. Você pega os trejeitos do ídolo, você começa a falar como ele, se vestir como ele. Aí você vira uma versão chulé de um trem que já é chulé. Meu Deus, o Salvador morreu numa cruz para hoje eu pegar a minha adoração e entregar para alguém. Eu falei aqui ontem, meu pai viveu 20 anos com a minha mãe morreu. Hoje meu pai já está vivo há quase 30 anos sem a minha mãe faleceu. E a coisa mais absurda do mundo, vem médicos do mundo inteiro entrevistar meu pai. Adivinha por quê? Porque ele não morreu. Não é chocante? Minha mãe morreu e ele viveu. Ele é estudado todos os dias, que as pessoas acham assim, como que você sobreviveu? Né? A gente sobrevive fácil. Não dá para viver sem o Salvador. Não dá para viver. Não dá para viver sem ele. E por fim, por que eu estou pregando esse sermão? Primeiro, porque está muita conversa aí do marianismo. Segundo, para a gente parar de adorar, porque os crentes falam mal do católico que adora imagem, que adora o Papa. Só que a gente está aí nessa adoração sem vergonha de gente. Nós temos que parar com isso, depressa, que isso já está cansando Jesus já. Não estou falando que você não pode vir aqui no final, me dar um abraço, tirar uma foto. É normal. Por que eu faço careta? Ninguém me fez essa pergunta até hoje. O povo me manda tudo quanto é pergunta teológica. Ninguém me pergunta assim, por que você tira foto com um cara perturbado? Depois alguém me pergunta o que eu vou responder. É para dizer. Aqui, que perturbação que você lutou para tirar uma foto aqui, ó. Aí você leva com essa foto, aí você não tem nem coragem de mostrar para ele e fala assim, é esse o pastor que você está falando, que ele é tudo de bom? Você estava no manicômio. Não é bom? Que aí eu rebento eu mesmo. Que aí quando alguém quiser queimar meu filme, não tem mais nada para queimar, que eu já queimei. Último ponto, por que eu estou pregando essa mensagem? Porque ao desmistificar as pessoas, os santos e os ídolos, nós acabamos devolvendo a glória só a Jesus. Quem seria Maria sem Jesus? Se tem alguém me ouvindo e faz orações a Maria, pare. Se tem alguém me ouvindo que idolatra Maria, pare hoje. Se tem alguém me ouvindo e fez de Maria o próprio Deus, pare. Mas o que você pode fazer é estudar a vida dela e começar a imitar as atitudes de Maria. Tão lindas que foram. Tão lindas que foram as atitudes de Maria. Eu quero ser como essa mulher. Eu quero viver como ela viveu. Ame o Senhor. Ame Jesus. Conceda a Ele e só a Ele o seu amor. Se eu fosse um rapaz solteiro hoje, sabe qual é a característica número 1 de uma moça que eu procuraria? Uma menina que me deixasse falando sozinho. Uma menina que eu ao lado dela no culto, ela soltasse a minha mão e enfiasse para dentro do céu assim, eu tivesse que ir lá no quarto céu buscar ela. Uma menina que olhasse para mim e falasse, hã? Uma menina que me fizesse raiva. Hoje, gente, eu fico com raiva que as mulheres ficam assim, igual a lua, gravitando em torno do sol, do Senhor, rapaz. O que você está precisando? Onde é que nós vamos depois? Está tudo bem? Ah, plantar batata! Ele é só um imbecil de um cara. E com Cristo a gente não faz isso. Com Cristo a gente não faz. Aí qual que é a frase clássica que eu falo? Quando a gente não dá todo o nosso amor para Jesus, acaba sobrando amor para dar para qualquer idiota. Beber a urina da Madre Superior?
Ah, peguei na mão da Ana, que pegou na mão do Lucinho, que pegou na mão do apóstolo Paulo, que pegou na mão de não sei quem. Não. Não. O Salmo diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, por causa do teu amor e da tua bondade. Eu nessa noite quero orar. E a gente está pregando aqui sobre a defesa da fé. Às vezes algum católico querido que me ouviu ficou triste comigo. Quero informar esse católico que meu sogro, minha sogra frequentam a igreja católica. Eu sento com eles e converso, com parentes católicos. E eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu gostaria, se eu fosse católico, que alguém me explicasse as coisas que eu acabei de falar aqui. Eu não estou aqui para ofender Maria, eu estou aqui para elogiar Maria. Mas eu estou aqui para te dizer: não entregue seu coração loucamente a ninguém que não seja o Filho de Deus, nem Maria. Nem Maria. E você, por ser evangélico, não está melhor do que o católico. Faz uma análise do seu coração nessa noite, que às vezes tem alguém aí no seu coração que é tudo. Outro dia eu cheguei perto de uma mulher cristã, falei assim: menina, olha essa frase aqui. A pessoa virou para mim e falou assim: eu não olho frase de ninguém que não seja Joyce Meyer. Para mim, Joyce Meyer é a única grande profeta das mulheres dessa geração. E Joyce Meyer é a Joyce Meyer. Eu queria contar isso para Joyce Meyer, para ver ela vir aqui no Brasil fazer o UFC 193. Deitar essa menina no chão assim, fazer assim, pá, 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 pá. Por isso que de vez em quando Deus deixa rolar um escândalo, ou uma coisa assim meio duvidosa, com as pessoas que estão muito em evidência, para a gente falar assim: só a Ele a glória, só a Ele a honra, só a Ele o louvor, só a Ele a adoração, só a Ele a nossa loucura, só a Ele, só a Ele, só a Ele, só a Ele. Nós vamos orar nesse momento, entregando nosso coração só a Ele. Aí por Ele sim, você quer ficar na fila 10 dias para ver um show deles, pode ficar. Você quer fazer loucura por Ele? Demorou. Mas por mais ninguém, vale a pena não. Ame as pessoas, mas não idolatres. Cuide das pessoas, mas não fique viciado nelas. Admire as pessoas, mas não parta para o besterol. Amém? Todos vão repetir uma oração comigo. É uma oração de entrega a Jesus. Eu vou te falar uma coisa: se Maria tivesse sentado aqui hoje, ela ia repetir essa oração junto com todo mundo, porque ela conhecia bem o filho dela, e ela sabia que o filho dela tem poder para salvar. E ela ia fazer essa oração aqui. Todo mundo comigo vai repetir essa oração e vai dizer, diga comigo, em voz alta, todo mundo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta noite te entrego meu coração. Salva-me agora. Faz de mim uma nova pessoa. Todos os ídolos de carne e sangue, de gesso e madeira, todos os ídolos, abstratos ou físicos, que já morreram ou que estão vivos, eu os abandono agora. Só Jesus é Senhor da minha vida. Só Jesus é Senhor do meu coração. Por isso, nesse instante, eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Deus. Vou adorá-lo, viver para Ele, fazer loucuras por Ele toda a minha vida. Obrigado, Senhor, porque com essa simples oração eu saio do império das trevas e sou levado para o reino do Teu Filho amado. Eu sou salvo pela graça de Jesus. Amém. Quem fez essa oração comigo pela primeira vez? Faz assim, primeira vez na sua vida. Primeira vez, pastor, que eu fiz esse tipo de oração assim. Faz assim mesmo, bem frenético mesmo, igual o programa do Silvio Santos. Isso. O que eu vou pedir você que está mexendo a mão? Fica em pé para eu te ver melhor. Você podia ficar em pé para eu te ver melhor? Isso. Fica em pé. Lá embaixo, no meio, do lado, de banda. O que nós vamos fazer agora? Nós, pastores da juventude, queremos receber você aqui à frente.
Eu vou pedir você que levantou sua mão, pega sua Bíblia, sua carteira, pede licença a quem está do seu lado e vem aqui à frente que nós queremos orar por você e te dar um presente, te abençoar. E eu vou pedir uma coisa para as mulheres, não vai embora não, porque eu senti uma vontade de orar pelas mulheres aqui. Vai embora, fica aí. Mas você que levantou a sua mão, pode vir, venha. Pode ajudar aí, ó. Tem uma senhora linda ali, ajuda ela por favor a chegar aqui. Chega bem à frente. Pode chegar bem à frente, chega bem à frente. Todos que fizeram essa oração, venha depressa. Ah, pastor, eu não fiquei em pé, vem assim mesmo. Eu estou me reconciliando com Jesus, vem. Ai, pastor, eu só fazia orações para Maria. Vem aqui. Oração forte não é para Maria, é para Jesus. Venha, venha. Sai de onde você está. Pode vir cá, vem aqui. Tem muita gente vindo, muita gente descendo da galeria ali. Vou pedir o pessoal para chegar bem para frente, para caber o pessoal que está chegando. E eu vou lançar um desafio aqui agora. Olha qual é o desafio. Vou pedir a todo mundo que olhe para quem está do lado e diga assim: quer ir lá na frente comigo entregar a sua vida para o filho da Dona Maria? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Olha para quem está do lado e fala assim: quer ir lá na frente entregar a sua vida para o filho da Dona Maria? Se a pessoa quiser, pega ele pela mão e traz para cá. Na galeria, embaixo, no meio. Isso, muita gente vindo. Traz aí seu namorado. Traz o seu amigo desconhecido que está aí. Isso, pode vir. Vem. Glória a Deus, venha, venha. Isso, venha. É lindo demais. Meu Deus do céu, é muito bom, velho. Salário de pregador é ver vidas transformadas. Melhor noite de sono não é da lua de mel. Melhor noite de sono é quando você vai para casa assim, ó. Aí você deita para dormir. Aí você fala assim: através desse porqueira hoje, uma vida. É muito doido, velho. É muito louco. Tem mais alguém? Tem vindo uma tropa de gente aí, olha ali. Isso. Ajuda, o pessoal orienta aí para eles irem para a esquerda aqui, ó. Ajude-os a subir aqui. Ali, Flavinho, ali embaixo ali. Isso. Põe eles aqui em cima no altar. Nós já vamos orar por eles. Se tem mais alguém para vir, vem depressa. Mas eu queria que ele chegasse o mais perto possível, passasse aqui para a minha esquerda e subisse. Nós vamos orar. Nós vamos entregar a vida deles ao Senhor. Amém? Então beleza, vou pedir agora sim. Eu vou pedir para ficar de pé todo mundo. Fique em pé todo mundo. Quem tinha que vir já veio. Não? Vem, então sai pisando no pé dos outros aí, não tem problema. Para chegar aqui na frente, pode fazer a falta de educação que for, mas a gente quer que todo mundo chegue aqui. Nós vamos orar então por eles. Sabia que eu, como pregador, muitas vezes eu fico aqui na frente assim. É tão forte o que a gente sente, que a gente não sabe se a gente ri, se a gente chora. Eu sinto a presença de Jesus muito forte aqui, porque toda vez que o nome dele é exaltado. Pai, obrigado por essas vidas tão preciosas. Obrigado, Senhor. É tão gostoso, Deus. Obrigado, porque o Senhor não segurou Jesus para o Senhor. Obrigado, porque Maria disse sim. Obrigado, Deus. Ela teve que suportar ver o filho morrer na cruz, mas hoje ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ele é poderoso para salvar todos esses que estão aqui, todos nós.
Leve embora a depressão da vida de cada um agora. Leve embora a vontade de morrer, a mágoa do passado, o abuso. Leve embora a tristeza. Tira a idolatria. Tira as mentiras que foram semeadas ao longo dos anos. Tira aquelas tradições familiares que só servem para destruir. E coloca agora o Espírito de Jesus na vida de cada um. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria entra agora na vida de cada um que está aqui nesse altar. E nós declaramos um começo maravilhoso para a glória do Senhor. Nós declaramos agora uma nova história para a glória de Deus. Nós os abençoamos e declaramos agora que vocês só pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Repita mais uma vez comigo, diga: Jesus, eu sou teu. E diante de homens e anjos, eu confirmo, minha decisão não é temporária, é eterna. Eu sou teu. Em teu nome eu oro. Amém. Tem uma senhora tão linda aqui, olha. Pega aqui, Cam, por favor. Olha, que linda está aqui. Deus abençoe a senhora. Qual o seu nome? Qual o nome dela? Dona Maria do Carmo. Ô pastor, isso aqui não é culto de jovens? É, por isso que ela está aqui. Ela é jovem. Dona Maria do Carmo está entregando a vida para o Senhor. Linda demais. Linda demais. Muito linda, não é linda? Ela é linda. Você pode aplaudir Jesus? Aí agora, eu não sei, né? Qual vai ser a recepção que você vai ter quando você voltar para casa, para a escola, faculdade. Neguinho olhar para você e falar assim: vamos ali entornar uma. Você fala assim: eu estou entornando agora é cálice de ceia. Vamos ali ver uns negócios que não prestam. Você fala assim: o que eu estou vendo agora eu chamo é Bíblia. Não, mas vamos ali agora. Não. Aí eu não sei qual vai ser. Pode ser que tenha pessoas que não gostem dessa decisão que você tomou. Mas para cada um que não gostar, tem uma multidão de gente que vai gostar. E que não só vai gostar, como vai caminhar com você a partir de hoje para te ajudar. Porque a gente sabe que não é fácil. No mundo onde tudo coopera para você pecar, você agora vai caminhar com Jesus. Mas então eu quero te apresentar a sua nova família, que vai te ajudar e te abençoar. Eu vou contar até 3 e eu vou te apresentar essa galera. 1, 2, 3. Vira de costas, todo mundo vira. Olha aí, sua nova família. Bem-vindos à família de Deus. Uma família vivendo compromisso do grande. Que lindo, que lindo. Ai, meu Deus, é muito bom. Ai, a crise de riso. Jesus é muito bom. Se tinha alguém com depressão aqui, você não tem mais depressão. Parece que você engoliu um palhaço nessa noite. Você vai rir, você vai se alegrar, viu? Você vai se alegrar. Estou vendo aqui ela chorando. Então o que a gente quer fazer? Fazer mais uma oração e te dar um presente, ok? Para fazer essa oração e te dar o presente, eu queria que você acompanhasse os nossos anjos salva-vidas aqui à minha esquerda. Acompanha essa galera aqui, ó, 1 minuto. Pode virar todo mundo de costas, desce ali uma escadinha. Vai doer nada, não vai cobrar nada, não vai demorar nada. É tudo assim, aqui é rapidão. Então desce lá, 1 minutinho só. Pode ir os amigos que vieram aqui à frente, pode ir com eles lá também. E você não senta não, porque nós já vamos fazer essa última oração. E aí nós vamos recebê-los aqui na frente. E você vai embora para casa com alegria, ok? Mas o que eu queria agora? Olha para mim. Gente, eu tenho de vez em quando uma saudade tão grande da minha mãe, principalmente Dia das Mães. E ela já morreu tem muitos anos. A importância da minha mãe para mim foi muito grande. E como eu disse aqui para vocês, eu sinto que há uma fúria, uma raiva do diabo muito grande com as mulheres. Porque se uma mulher é encaminhada nos caminhos do Senhor, ela vai fazer um rombo muito grande no reino de Deus. Porque ela, além de ser louca por Jesus, ela ainda vai colocar um bocado de louquinho nesse mundo. E ela vai treiná-los e vai dizer para eles: ó, seja louco por Jesus, hein?
Seja apaixonado por Deus. Por isso o diabo quer desestabilizar mulheres emocionalmente. Essa é a área que o diabo quer pegar nas mulheres. As mulheres não tem muito problema. As mulheres trabalham, elas não são preguiçosas. As mulheres, vocês conseguem fazer 10 funções ao mesmo tempo. Vocês são lindas, tem muita coisa que vocês são superiores aos homens. Mas o diabo quer colocar as mulheres instáveis emocionalmente. Para quê? Para quando o anjo chegar para você e dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo. Aí você vem com a sua baixa autoestima. Logo eu, Senhor. Ai, eu não me vejo capaz. Eu vivi um divórcio. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou filha de ninguém. Eu fui deixada pelo meu último namorado. Então eu sinto uma vontade muito grande de orar pelas mulheres. Homem, se tem uma mulher aí do seu lado, põe a mão no ombro dela. No ombro de alguma mulher que está aí. E só tem mulher, põe a mão no ombro uma da outra aí. E nós vamos abençoar as mulheres e vamos embora em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo congresso de mulheres que aconteceu. Foi tão lindo tudo que aconteceu ali, Espírito Santo. Nós homens queremos um momento como aquele. Providencia para nós, ó Pai. Nós precisamos tanto. Mas nessa noite queremos encerrar essa linda reunião, devolvendo a glória e a honra para o único digno. Mas uma coisa que nós queremos te pedir antes de ir embora: transforma a vida de cada mulher para a tua glória. Que a Maria que está adormecida dentro de cada uma venha para fora. Que mesmo sem entender completamente o teu projeto, cada uma possa dizer: eu digo sim para o Senhor. Que o Senhor engravide cada uma aqui do teu sonho, do teu projeto. Seja ela solteira, casada, velha, nova, não importa. Não importa. Toca a vida de cada mulher que está aqui, Senhor. Olha aquelas que o diabo está tentando desestabilizar emocionalmente. Olha, Jesus, faz algo tão lindo. Levanta essas mulheres como colunas das suas famílias, colunas da sociedade. E ao contrário delas serem instáveis, elas vão trazer estabilidade para onde elas chegarem. E que Jesus seja tão evidente na vida delas como foi na vida de Maria. Nós te agradecemos, ó Deus, por Maria. Não oramos para Maria, mas te agradecemos por Maria. E te agradecemos pelo exemplo lindo que ela foi. E te pedimos hoje, no século 21, faz dessas mulheres aqui as novas Marias dessa geração, que vão dizer sim para o Senhor, vão enfrentar o que for e vão dar luz ao Salvador. Nós declaramos os planos de Satanás frustrados para as mulheres. E declaramos na vida de cada uma graça especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Jesus, leva-nos com alegria para a nossa casa, cheios da tua presença, para uma segunda-feira suave, uma segunda-feira gostosa, uma segunda-feira de boas notícias, uma segunda-feira de milagres, uma segunda-feira tão linda. Obrigado, Deus, leva-nos assim para o nosso lar. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e o poder do nosso amigo Espírito Santo seja com cada um aqui reunido e com todo o povo de Deus da face da terra, hoje e até aquele lindo dia. E esse bando de loucos por Jesus diz: amém. Vai em paz, com alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe você pela Rede Super, em qualquer lugar do mundo. A graça do Senhor também te dê uma semana maravilhosa. Tchau.